noite, minhas rainhas! Que saudade! Bom, o tema de hoje é: você dá valor ao seu papel na sua família? Será que você dá valor ao seu papel na sua família, dentro da sua família? Por que eu quero trazer esse assunto aqui? Porque eu escolhi isso. Bom, como uma boa terapeuta familiar, o que eu pego é sempre esse assunto de por que conflitos, dependências emocionais, aquela mistureba toda nas sessões. Porque acontece muito isso, como o próprio tema já fala. Alguém aí não está sabendo dar valor ao seu papel dentro da família. Pense aí no seu relacionamento com seus familiares. Pense aí neles agora. O seu pai com a sua mãe, com seus irmãos. Pensa aí. Como tá esse relacionamento? Vocês brigam muito? O que acontece? E você talvez é uma filha que quer proteger, que quer cuidar muito. Você talvez seja uma filha que quer muito cuidar dos seus pais, que quer proteger demais, que quer tudo do bom, do melhor para eles. Aí você vai lá, assume todas as responsabilidades que eles precisam ter, que são responsabilidades deles. Aí daqui a pouco começa a ter problema, discussão, aí você não entende. Mas eu quero ajudar, porque meu pai não entende, minha mãe não entende, eu tô falando que você quer melhor para eles. Aí o que acontece? Troca de papéis acontecendo dentro dessa família. Eu vou dar mais detalhes para vocês entenderem o que é isso. Deixa eu me apresentar para quem chegou agora e não me conhece. Eu me chamo Tainá Ribeiro, sou psicoterapeuta, criadora do programa Seja Rainha da Sua Própria História. O foco desse programa e o foco do meu trabalho é justamente ajudar as mulheres. O meu objetivo é fazer com que essas mulheres consigam viver a sua própria vida, realizar seus sonhos, seus desejos, ter uma família feliz, atirar seus sonhos da gaveta e se sentir realizada. Esse é o meu objetivo, sem precisar dar as costas para sua família e ao mesmo tempo sem precisar de se privar das coisas que realmente você quer fazer para ficar só cuidando da sua família. Então, a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio aí. Vamos lá, vamos começar? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender como lidar com a sua família e como evitar os conflitos familiares, que é o que mais tem, é o circo pegando fogo. Em várias casinhas que você olha aí perto de você, sempre tem uma família brigando e esquentando cabeça com coisas sérias e coisas que nem precisaria esquentar a cabeça. E muita gente, principalmente filhos, deixando de viver sua própria vida para resolver problemas que não são deles. E não sabe por que a vida não anda. Então fica até o final, que eu vou dar aqui algumas dicas para você. Então vamos lá, você sabia que o nosso relacionamento com nossos pais, ou a maneira que pensamos sobre eles, pode interferir na realização dos nossos sonhos? Tem tudo a ver. Por isso que o tema que eu escolhi hoje é: será que você dá valor ao seu papel na sua família? Porque não adianta, já foi comprovado várias vezes isso. Tiveram várias pesquisas. Não adianta a pessoa não tá legal com a sua família e achar que vai ficar maravilhoso dentro da vida profissional. É muito raro alguém que consiga isso. É muito raro. Então, como você é com seus pais, vai refletir com o seu chefe, né, no seu trabalho. Se mesmo que você é autônomo, vai refletir no seu trabalho, com seus clientes. Você vai refletir com o seu marido, com os seus filhos. Então, tudo acaba se repetindo. Não podemos esquecer que nós temos um papel dentro da família. Quando a gente esquece e não dá valor, é aí que começam as brigas, as frustrações, quando a gente troca de papéis. Quando a gente troca de papéis dentro da nossa família, a gente não dá valor ao nosso papel. E dessa forma, a família deixa de ser um lugar seguro, aconchegante de viver. E vira um lugar difícil de se conviver,
Às vezes dá nojo de querer olhar para as pessoas à nossa volta, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. A gente olha, já começa já a idealizar coisas. Ela me odeia, ele me odeia, é um monstro, aqui ninguém me ama. E começa aquela coisa que parece ter história de filme, mas não. Acontece exatamente isso. E você não se desenvolve. Você não sai daquela situação. Engraçado, quanto mais raiva, quanto mais ódio, quanto mais você achar que ninguém te entende, pior fica, pior você não evolui. Você se sente sobrecarregada. E isso tudo acontece porque você pega responsabilidades que não são suas. Eu vou te mostrar aqui que o problema é esse. Você fica sobrecarregada dentro da sua família, se sentindo excluída, se sentindo que ninguém te ama, porque você pega responsabilidades que não são suas. E outra, você não aceita as coisas do jeito que são. Como assim, Tainá? Não aceita as coisas do jeito que são? Calma, fica até o final que você vai entender o que eu tô falando. Não se preocupe que eu separei aqui alguns segredos que mudaram a minha vida. E tanto que hoje eu só trabalho com isso, eu amo trabalhar com esse lado familiar, de ajudar essa família a se unir ou se resolver, ou também destravar na vida profissional, e tudo, a raiz vem lá da criação, de traumas emocionais, problemas com os pais. Então eu amo essa área, porque o nosso ninho é o que vai definir a vida, a nossa vida. E se a gente não souber lidar, aceitar, a reeditar certas coisas, a gente não anda. Então, no final, vou dar um bônus aqui que vai complementar tudo que eu disse para te ajudar a ter resultados que você tanto busca. Eu tenho que compartilhar um pouco da minha história porque tem tudo a ver com esse assunto. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre cuidava de assuntos que não era minha responsabilidade. E eu, na época, eu achava que era, porque eram os meus familiares, e eu tinha que fazer alguma coisa pela minha família, eu tinha que me responsabilizar por tudo e por todos, enfim. Aí o que que acontecia? Eu não cuidava de mim. Eu abri mão de cursos, eu já abri mão do meu empreendimento que na época eu tinha, para poder ajudar meus avós, meus irmãos, minhas irmãs. Então, muitas coisas eu tive que abrir mão para poder ajudar meus familiares, achando que era o certo, achando que era uma forma boa e não ia me prejudicar. Só que nesse meio tempo, o que que aconteceu? Eu acabei perdendo a minha juventude e ficando sobrecarregada com assuntos que não eram meus, não era minha responsabilidade. Tinha outras pessoas que poderiam fazer isso por mim, pessoas que realmente tinham esse dever ou essa responsabilidade. Só que eu sempre gostei de ajudar, aquele amor por fazer isso, eu ia lá, papum, fazia, acontecia, me sentia bem, feliz, porém eu não prestava atenção em mim, no real, na frustração que eu ficava depois, por eu não ter conseguido fazer as coisas pra mim. Muitas das vezes eu faltava aula, eu ficava cansada, não queria estudar, ficava desanimada. Eu abri mão de coisas que eram importantes pra mim, pra poder ajudar outras pessoas, até porque na época eu também não sabia dizer não. Então, o ponto é, precisamos ter um equilíbrio. Ajudar é bom? É maravilhoso ajudar. Só que precisamos ter um equilíbrio até onde eu posso, até onde eu não posso. E muitas das vezes a gente não tem essa maturidade para poder identificar, como no meu caso, eu não tinha maturidade. Eu não tinha para poder enxergar, olha, isso aqui não vai ser bom, vai me prejudicar, vai prejudicar minha vida. Não tinha. Nossa, uma jovem, não tinha essa clareza na minha mente, né? Simplesmente eu repetia os padrões dos meus pais, de todo mundo que eu achei, me admirava, que faziam e fazia. Aí qual é o conflito aqui da situação? Quando fazemos isso, a gente acaba atrapalhando a lei sistêmica. A lei sistêmica da família. Existe um sistema na família. É como se fosse uma empresa. A nossa família, é como se fosse uma empresa grandona assim. Existe um sistema, existe ordens, cada um precisa ter suas responsabilidades, cada um tem seu papel. Existe ali uma coisa certinha para essa empresa conseguir funcionar.
Quando acontece de um funcionário querer tomar lugar do seu chefe, ou o chefe quer tomar lugar do funcionário, vamos assim dizer, cada um vai para um setor diferente, que não tem experiência, que não tem conhecimento, o que vai acontecer? Essa empresa, essa firma vai falir. Vai falir. Porque as coisas estão fora de ordem. Vai dar atrito. Vai dar briga, é certo. Por mais que a gente possa fazer com muito amor, com muita vontade, com muito carinho, quando a gente não obedece esse sistema que existe dentro da família, vai dar briga, vai dar conflito. Então, é esse que é o ponto. É esse que é o segredo que eu quero dizer aqui pra você. Você, filha, você não pode tomar o lugar da sua mãe. Desde o momento que você critica a forma como sua mãe decide a vida dela, vive a vida dela, você tá querendo ser mãe da sua mãe. Mães, desde o momento que você não se posiciona, quando você vê que a sua filha ela não está te respeitando ou ela não está cumprindo o papel dela como filha, você está sendo filha do seu próprio filho. E ao mesmo tempo, você deixando sua filha ficar sobrecarregada, porque ela vai acabar querendo tomar o seu lugar para poder cuidar de alguma coisa que é sua responsabilidade. Então, preste atenção. Uma coisa que eu ouvia muito quando eu era mais jovem é que eu tinha que cuidar das minhas irmãs, dos meus irmãos. Dos meus irmãos nem fala, porque o meu irmão ele é pequenininho, já tô grande agora, o único homem da família já tá grande, então eu não cheguei a cuidar dele não. Mas as minhas irmãs, né, quando eu era mais pequenininho, eu cuidava dela porque eu era mais velha. E o que acontecia? Tinha muito essa cobrança. Você tem que cuidar, ó, não tô em casa, a responsabilidade é sua, cuida da sua irmã. Então era essa responsabilidade. O que acontece aqui? Olha que interessante que acontece aqui. O que a mente entende, o que o meu inconsciente entende. É como se eu fosse mãe, como se eu já fosse mãe. Porque eu olhei as minhas irmãs como se fosse a minha filha. Todas as irmãs mais velhas que têm que cuidar dos seus irmãos pequeninos, é quase certo que ela vai sentir a sensação como se ela já fosse mãe. Aí quando ela cresce, é muito raro ela ter vontade de ser mãe, porque para ela já foi mãe. Ou, você é mãe 2 vezes? Não quero não, eu já sei que vai dar muito trabalho. E vou te falar, acontece muito isso. E experiência própria. Como a nossa mente, ela é poderosa. A gente acaba interpretando certas coisas, certas situações na nossa vida. É algo que vai além do nosso controle. É como a nossa mente, ela criou formas de viver, de se defender. Então, por isso que hoje eu falo pra você, pais, cuidado com as responsabilidades que você dá pros seus filhos. Até dos irmãos mais velhos. Claro que todos precisam de ter responsabilidade, os filhos, mas tudo tem que ser de acordo com a sua idade. Nunca coloque papéis de pai e mãe para os filhos, porque aquela criança ela vai tomar como verdade, como algo tão sério, que para ela, aquela criança realmente é a filha dela. E eu que mais ouço isso, irmãs mais velhas, não, isso aqui é como se fosse, a minha irmã é como se fosse minha filha, aí a irmã quer conversar com ela, não tem, aí não consegue ter um diálogo de irmã, porque parece que tá falando com a mãe, então muda o sistema, e isso não é saudável. Então, assuma as suas responsabilidades, as suas obrigações, não das outras pessoas, não dos seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos, não faça isso. Isso acontece muito também com marido e mulher. Quantos casos, eu mesma já fiz muito isso na minha vida. Quantos casos acontecem da mulher querer ser o chefe da família e trocar os papéis, trocar. Isso tá na ordem? Não tá na ordem. Isso é saudável? Não é saudável. Esse casamento vai ser bom, vai ser feliz durante muitos anos? Não vai. Não tá na ordem. E muitas das vezes isso já vem lá desde a infância. Os filhos
que é o primeiro ninho, a primeira comunidade, o primeiro contato que nós, filhos, temos a nossa família. Então a gente olha, tudo que a gente aprende, a gente leva para nossa vida adulta. E muitas vezes a gente já consegue já assimilar a mãe que controla todas as coisas da casa e controla o marido e faz e acontece, ou o marido faz isso e faz assado, e quando os filhos crescem fazem a mesma coisa. Repetições de padrões. Por que isso é perigoso? Porque isso também atrapalha no seu desenvolvimento. Isso interfere nas suas escolhas. Quando você se torna adulta, você fica às vezes meio perdida. Porque você ficou a vida toda tendo que cuidar de alguém. Ensinaram você a cuidar das pessoas, mas ninguém ensinou a você se cuidar. E de repente você não sabe nem qual é o seu papel. E você não consegue escolher uma profissão, você não consegue ter um alvo na sua vida, você não consegue nem saber se você vai casar, se você ficar solteira. Você simplesmente buga. Então, a partir de hoje, eu quero que você aproveite o seu papel na família. Pegue aí o papel e a caneta, que eu vou dar as dicas aqui, para você aplicar na sua vida. E eu quero também que você identifique aqui se você está trocando os papéis na sua família, está deixando de fazer o seu papel. Eu te garanto, eu tenho certeza que se você fizer exatamente isso que eu vou falar aqui, você vai evitar brigas, frustrações pessoais e desentendimentos. Então, coloque em prática. Esse aqui é um segredo, hein? Então, primeira coisa, autorresponsabilidade. Então, é algo que cabe somente a você, dentro da sua família e da sua própria vida. Até quando estamos dentro de algum conflito, temos a nossa autorresponsabilidade. Então, o que nessa situação é minha responsabilidade? O que eu não estou fazendo? Qual é a minha parte nessa história? Então, você precisa se perguntar. Por mais inexplicável que seja, ou por mais que pareça que está fora do seu controle, qual é a sua responsabilidade a partir desse momento? Então escreva, eu quero que você escreva ou reflita aí nessas perguntas. Quando você estiver com a sua mãe, qual é o seu papel naquele momento? Que papel você deve cumprir naquele momento? Quando você estiver com o seu pai, qual é o seu papel? Quando você estiver com seus irmãos, qual é o seu papel? Papel de irmã? Com seu pai, com sua mãe? Papel de filha. Tá? Então, o que uma filha faz? O que uma filha faz que eu não estou fazendo? O que uma irmã faz que eu não estou fazendo? E se você tem algum conflito com alguém dentro da sua família, qual é a sua responsabilidade nessa história? Para você conseguir melhorar esse relacionamento, para você conseguir deixar esse relacionamento mais leve. É muito fácil culpar outra pessoa. Isso eu ouço todos os dias nos meus atendimentos. Não porque fulano tá errado, porque eu já fiz de tudo, porque fulano tá errado, porque tá errado. Qual é o seu papel nessa história? Qual é o ponto aqui nessa história que é a sua responsabilidade? O que você fez ou o que você não fez nessa história? Então a gente precisa levantar essas coisas para a gente conseguir organizar, alinhar essa família. Lembra da ilustração da empresa? A sua família é como se fosse uma empresa. Existem vários setores, vários profissionais. Eu não posso querer ser uma outra pessoa que eu não sou. Vou lá, eu trabalho na parte de informática, eu vou lá querer trabalhar com a parte de elétrica. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Vai dar problema. Eu tenho alguma autoridade, eu tenho algum entendimento para chegar pro rapaz da elétrica e falar assim, cara, você tá errado. Tá tudo errado. É assim que se faz. Eu tenho essa moral, eu tenho esse conhecimento? Não. E é o que mais acontece. Filhos querendo dar palpite na criação dos seus pais. Aí eu pergunto, você é pai? Você é mãe? Você já teve um filho?
para você dizer para os seus pais o que eles devem ou não fazer? E mesmo que tivesse, isso é da sua conta? Você tem alguma moral para dizer para os seus pais que, primeiro de tudo, você deve ser grata porque eles te deram a vida, você hoje só sonha, você hoje só tem desejos, você hoje só pode comer aquilo que você ama comer, você hoje só pode respirar porque os seus pais te deram a vida. Então já, por esses motivos, os nossos pais são maiores do que a gente, são superiores. Então a gente precisa respeitá-los, honrá-los, aceitar eles do jeito que eles são. E se eles têm um jeito que te incomode, minha filha, aprenda a lidar. Aceite. Eles são seus pais. Não existe outros e nem vai existir. Os seus pais são do jeitinho que eles precisam ser. Se seus pais fossem um pouquinho diferentes, você não estaria aqui. Você já parou a pensar nisso? Se eles tivessem outra cabeça, se eles mudassem o jeito deles, tudo, a sua história nem aconteceria. Nada teria acontecido. Então, seus pais, os pais que você precisa ter, são seus pais. Não existe outros. Então, honre e respeite seus pais. Outra coisa, quem é casada, cuidado para você não querer fazer o papel do seu marido, como se fosse aquele funcionário da elétrica lá. Eu, como uma funcionária de informática, quero lá dar palpite num rapaz que trabalha com elétrica. Cuidado, eu não estudei para aquilo dali, eu não entendo. Eu não sei o que envolve aquilo dali tudo. Aí eu vou lá e chego com meu marido, não, porque é assim, porque é assado, porque... Você sabe o que está passando? Você entende como a mente dele funciona? Então, cuidado. Isso aqui é muito importante, trazer essa consciência. Eu quero trazer essa consciência para vocês. A família, ela é muito importante. Todas as famílias têm desentendimentos? Claro. Claro que tem. Mas quando a gente começa a respeitar cada um no seu quadrado, os seus papéis, evita muita coisa. E pare de ficar culpando o outro. Assuma a sua responsabilidade. Não esqueça de assumir o seu papel. Quando as coisas começarem a dar errado, você vê que o negócio tá estranho, tá tendo discussão, você logo se pergunta, calma aí, eu saí do meu papel em algum momento? Eu fiz alguma coisa? Você vai perceber que sim, você saiu do seu papel. Por isso que tá tendo briga. Reflita qual ação você pode tomar para melhorar esse relacionamento com seu marido, com seus pais, com seus irmãos. Você tem dado valor ao seu papel? Seja sincera, você dá valor ao seu papel de filha? De esposa? De irmã? Ou você quer ser mãe de geral? Você quer ser mãe de todo mundo? Quer ser mãe até da sua avó? O que você quer? O que você está fazendo? Seja sincera. Enquanto você insiste, enquanto você teima nisso daí, você está indo de frente, você está peitando o sistema familiar e nunca vai dar certo. Não tem como dar certo. Então, para refletir. Quem olha você de fora consegue enxergar que você é alguém responsável? Alguém que é responsável pelas suas atitudes? Alguém que é submissa aos seus pais, ao seu marido? Então, reflita nessas perguntas. Então, a atitude de autorresponsabilidade, ela nos empodera e tem a capacidade de nos ajudar a mudar o que deve ser mudado para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos. É algo que tem que ser consciente. Não adianta a gente ficar se enganando. Não adianta a gente querer fazer terapias e terapias e terapias e não enxergar, não ser franca, não ser sincero, assim, é isso aqui que eu tô errando, é isso aqui que eu preciso mudar, é isso aqui que eu vou mudar. E equilibrar a sua vida. Quando você tem essa autorresponsabilidade na sua vida, você para de ficar culpando as pessoas. Você para de ficar culpando o mundo, o sistema, tudo. Você assume as rédeas da sua vida. Você é franca com você.
Você consegue assumir o seu papel na sua família e na sua vida. Você consegue ter harmonia. Então você não fica arrumando culpados. Você assume as suas responsabilidades. Então, primeiro ponto, assuma as suas responsabilidades dentro da sua família, com o seu papel, com seus papéis dentro da família, e assuma a sua responsabilidade na sua vida, nos seus objetivos. Pare de ficar culpando o mundo, a circunstância, o governo que for. Assuma as suas responsabilidades. O que você não está fazendo que você deveria estar fazendo? Segundo passo, pertencimento. Você não deve se excluir da sua família e nem deve excluir ninguém da sua família. Pessoas que fazem parte da sua família. A sua família é a sua primeira comunidade. Então, quando você se exclui ou você exclui alguém, você também se enfraquece. Você fica fraca. Então, tudo na sua vida fica mais difícil. Então, assim, você não aceita os pais do jeito que eles são. Aí você começa a falar que você não tem pai, que você não tem mãe, que eu não sei o que você não que lá. Aí você começa a botar pessoas para substituir os seus pais ou alguém da sua família. O que você está fazendo nesse momento? Você está excluindo. E você está excluindo pessoas que é da sua família. E quando você faz isso, para prestar atenção, você fica mais forte ou você fica mais fraca? Você não tá legal no seu casamento, aí você finge que o seu marido é invisível. Você tenta fazer tudo sozinha para não ter que pedir um centavo pro seu marido. Isso te fortalece ou isso te enfraquece? Seja franca. Você pode até tentar fugir do seu papel na família ou fazer o papel de outros na sua família. Mas isso também é uma forma de se excluir. Você não está fazendo seu papel? Eu sou filha, então eu tenho meu papel de filha. Eu estou me excluindo também. E quando isso acontece, olha que interessante. Quando a gente se exclui ou exclui alguém da nossa família, além de a gente ficar mais fraca, você vai querer se auto-recompensar. Porque você está tentando alterar a estrutura do sistema familiar. E isso não é saudável. Você não vai se sentir completa. E sempre vai estar sobrecarregada. Não adianta você fingir que tá tudo bem. Não adianta você querer fingir que você não tem pai, que você não tem mãe. Ah, Tainá, mas eu fui adotada. Eu não tenho pai nem tenho mãe. Não. Você veio como? Você veio de algum lugar. E você veio do seu pai e da sua mãe. Por mais que você não conheça os seus pais, você tem pai e mãe. E você aceita isso? Ou você finge? Ou você não tem raiva, ódio, você exclui? Quando a gente tenta excluir, a gente se enfraquece e a gente constrói uma forma de se autocompensar. E tenta se compensar com tantas coisas, com coisas materiais, com comida, com pessoas, para tentar preencher esse vazio dentro da gente. E nada preenche. A gente continua fraca, sobrecarregada. Essa sobrecarga emocional e esse vazio que você sente por não estar cumprindo o seu papel na família, por você estar excluindo alguém ou se excluindo, vai acabar te levando à autossabotagem. Então você pode querer se preencher com várias coisas, até comer demais, como eu mencionei aqui, mas não se engane. Não se engane. Mesmo que você diga que está tudo bem, não está bem. A sua consciência, ela vai pesar. Ela vai ficar pesada. Mesmo que você tente contar uma historinha para você, não adianta. Não tem como enganar o seu inconsciente. Não adianta. E eu te pergunto agora, você está se excluindo da sua família? Ou você está excluindo alguém da sua família? Você tem assumido o seu papel corretamente na sua família? E se você fizer isso, o que vai mudar? Então reflita nesses detalhes. Reflita. Muitas das vezes a gente culpa, né? Não, porque eu sou excluída, blá, 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 sou assim, ninguém me entende. Será que você também não está se excluindo?
Será que você também está se excluindo de estar ali perto dos seus pais, de ver um filme com seus pais, com seu marido, porque não é do jeito que você gosta, porque você não gosta disso, porque tem que ser do seu jeito? Será que você está se excluindo? Então pense. Terceiro passo, cooperação. Cooperação tem a ver com dar e receber. Isso é um equilíbrio. É necessário para todas as famílias. Para ter uma família feliz, precisa ter a cooperação, o dar e o receber. Então, antes de julgar os seus parentes ou sua família em si, que te deixou com raiva, com mágoa, o que for, você consegue se colocar no lugar dessa pessoa? Você consegue, na verdade, você se esforça em entender o sentimento dessa pessoa? Você consegue entender os motivos que levaram essa pessoa a agir dessa maneira? Desse jeito, você vai estar cooperando dentro da sua família, para que essas coisas fiquem mais equilibradas. Então, coopera com isso. Não coopera só em querer lavar uma louça porque o outro fez a comida, vou limpar a casa porque fulano fez esse favor para mim. Tente também nas situações difíceis. Fulano brigou com você, falou algumas coisas com você, sua mãe, seu pai, seu marido, o que for, seus filhos. Se coloca no lugar dessa pessoa. Troca aí. Troca de figurinha. O que essa pessoa tá pensando? O que essa pessoa tá pensando? Por que essa pessoa tá agindo dessa forma? Se coloca no lugar dessa pessoa. Por que para essa pessoa é tão difícil se abrir para conversar com você, para conversar com outras pessoas? Porque talvez essa pessoa na rua ela é uma coisa, em casa ela é outra. O que você faz que faz com que essa pessoa se feche? Por quê? Por quê? Reflita. Tenta entender. Entende os motivos. Se coloca no lugar dessa pessoa. O que faz essa pessoa agir dessa forma? Temos que entender que ninguém é igual a ninguém. Vou repetir essa frase de novo, porque na hora da raiva, na hora da discussão, na hora quando a gente se bota na cabeça que a gente tá certo e acabou, a gente esquece que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então não adianta você ficar se comparando com ninguém e nem comparando ninguém com outras pessoas. Ou com você. Não, porque se fosse eu faria dessa forma. Porque se fosse pai de fulano, teria feito dessa forma. Porque se fosse mãe de ciclano, teria feito dessa forma. Para com isso. Elimine isso de você. Sabe o que isso é? Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é egoísmo seu. Tudo isso. Orgulho, vaidade, egoísmo. Tente se colocar no lugar da outra pessoa. E enxergue a situação como um todo. Como um todo. Tá difícil entender a tribulação que está passando na sua vida? Tente se imaginar que você tá lá do alto, lá no céu. Vamos imaginar assim, lá do céu, lá do alto. Olhando para você. Olhando para todo mundo. Olhando para sua família, para o problema que você está passando e você. Olha como um todo. Tenta entender aquela situação. Tenta entender o porquê fulano pensa daquele jeito, porque fulano disse aquilo pra você. Tenta entender você. Troca de lugar. Se você tivesse no lugar do ciclano, passando pela mesma situação, você conseguiria entender o porquê ele disse aquilo pra você? Se você estivesse no lugar dele? Então tenta trocar de lugares. Tenta enxergar sua vida como se ele estivesse lá do alto. Muda essa percepção de enxergar sua vida. Por isso que eu falo, tente enxergar a situação como um todo e aprenda de uma vez por todas. Seu pai, sua mãe, pode ser o que for. Honre seus pais e respeite seus pais. Respeite e honre a sua história. Porque só assim você vai ter mais forças para colocar em prática o seu papel dentro da família, dentro de casa e para conquistar os seus sonhos. Enquanto você não aceita o seu pai e sua mãe do jeito que são, você não vai se aceitar, porque eles são seus pais. Não tem lógica. Como que eu vou ter autoestima? Como que eu vou ser autoconfiante se eu odeio meus pais?
Se eu não concordo com o jeito que meu pai é, se eu não aceito o meu pai do jeito que ele é, como que vai dar? Não dá. Nós somos metade de cada um. 50% pai e mãe, que é feminino e masculino, então não tem como. Tenha orgulho da sua história. Olha a sua história, por mais difícil que foi, por mais coisa que talvez seus pais fizeram que até hoje para você é difícil entender, precisa entender. Aceita. Aceita a imaturidade do outro. Aceita o jeito dos seus pais como eles são. Aceite. Dessa forma, você vai honrar a sua história. Você vai olhar a sua história não como, eu tenho pena de mim, eu me sinto vítima, mas como uma vencedora. Eu superei, eu fui forte. Hoje eu tô aqui, hoje eu posso ajudar outras pessoas com a minha história de vida, porque eu criei uma forma de enxergar a vida diferente que outras, eu amadureci, eu aprendi. Então honre, respeite a sua história de vida. Se você aplicar todas essas dicas, você vai conseguir ter resultados positivos, muito positivos. Como eu prometi, eu vou dar uma dica bônus agora. A dica bônus é a dica 4, ordem. Dentro da família existe uma ordem. Então, todos dentro da família têm o seu lugar. Existe uma ordem sistêmica que precisa ser respeitada. Então, primeiro vem os pais, depois vem os filhos e assim por diante. Quando a gente desobedece essa ordem, né, que existe, esse sistema, automaticamente a gente perde a nossa própria integridade. E a gente se adoece, e a gente adoece mentalmente, adoece fisicamente. O pai e a mãe sempre vão ser maiores do que os filhos. Os filhos, preste atenção no que eu vou falar aqui, que pra mim isso há muito tempo atrás não entrava na minha cabeça. Às vezes até entrava, mas quando vejo eu tava no automático. Os filhos nunca podem mandar, questionar as decisões dos nossos pais. Os nossos pais sempre vão estar superiores, maiores do que nós. Nós, filhos, somos pequeninos perante os nossos pais. Por isso precisamos honrá-los e respeitá-los. Eles podem ser o que for. Se a gente não obedece isso, a gente vai contra a ordem do sistema familiar. E é aí que começam as intrigas, é aí que começam os conflitos, as brigas e repetições de padrões. Porque você casa, você vai levar esse mesmo conflito para sua família. Você odeia seu pai, você não aceita seu pai, quando você vai casar com um homem pior do que o seu pai. E começa aquela bagunça e daqui a pouco você quer mandar no seu marido e seus filhos também começam também no seu bom filho, se eles querem mandar em você. E assim fica o conflito e aquela mistura que fica aquele amaranhado de nós que você não sabe por onde desamarrar aquilo tudo. Primeiro comece obedecendo às ordens dentro da família, assumindo seus papéis dentro da família, que são seus, e sua autorresponsabilidade. Agora vamos lá. Mas, Tainá, você não tá aqui para ver o que eu passo. Você não tem noção de como são meus pais. Beleza, tudo bem. Tem uma coisa. Se você acha que a sua mãe e seu pai precisam melhorar em algo, essa decisão cabe a quem? A você ou aos seus pais? Seus pais. Quem decide mudar ou não são eles, porque a vida é deles. E essa decisão só cabe a eles, não a você. Você pode dar até sugestões, mas você não pode forçar ou ficar com raiva deles. É a escolha deles. Por mais que você não concorde, você também não é obrigada a concordar com a vida que eles estão levando, o que eles estão fazendo. Mas você precisa aceitar os seus pais do jeitinho que eles são. Aceitar os seus pais do jeito que são. Se você tá com raiva dos seus pais, se você tá cogitando que eles mudem ou, sei lá, forçando barra, você não aceita seus pais. E você provavelmente não vai se aceitar.
Aí acontece tudo aquilo que eu falei com você. Você vai fingir que tá tudo bem, vai se autocompensar de alguma forma, mas vai continuar com vazio e frustração, porque você não aceita o seu próprio pai que te gerou. Então, quando você impõe regras ou tenta mudar os seus pais, você está sendo filha ou está tentando ser mãe deles? Você acha que está sendo filha? Você está tentando pôr regras? Você está dizendo para seus pais que a vida deles, que eles decidiram, não é para ser assim. Claro que você está sendo mãe dos seus pais. Então você consegue ver claramente que isso não pertence a você. Isso não pertence a você. A decisão dos seus pais não pertence a você. Você consegue enxergar que esse peso não é seu e você está carregando para sua vida? Você está carregando problemas, decisões, consequências praticamente dos seus pais que não são suas. Esse peso não é seu. Assim como você tem a liberdade de escolher o que você quer para sua vida, e seus pais também não devem intrometer nessa decisão, você também não tem que decidir para os seus pais o que eles devem ou não fazer. Esse não é o seu papel. Para você ser feliz, para você ter uma família feliz, você precisa reconhecer o seu papel na sua família e precisa valorizar esse papel. Qual é o seu papel? O que você tem feito? O que você tem feito? Se você fizer a sua parte, o que vai melhorar na sua vida? Para a sua família ser feliz, você precisa reconhecer o valor, o valor do seu papel na sua família. Aí eu pergunto para você, qual é o seu papel? O que você tem feito? O que você tem feito? Se você fizer sua parte, o que vai melhorar na sua vida? Se você fizer a sua parte como filha, o que vai melhorar na sua vida? Se você fazer sua parte como esposa, o que vai melhorar na sua vida? Essas são as perguntas que eu tô deixando aqui. Um monte de perguntas para vocês refletirem, para botar a cabecinha de vocês para funcionar, para vocês cuidarem de vocês e da sua família também. O exercício dessa semana é vocês rever esse vídeo de novo, anotarem as perguntas, responderem, colocar em prática e prestar atenção aonde vocês estão se excluindo dentro da sua família. E vocês também prestarem atenção se vocês estão fazendo ou não o papel de vocês dentro da família. Tá bom? Espero de alguma forma ter ajudado vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative aqui o sininho para ficar por dentro de tudo e comente o que vocês acharam dessa aula. E por favor, eu preciso de vocês, tudo isso aqui, gravar vídeo, montar conteúdo é para vocês, Para mim isso aqui é um grande desafio, mas eu faço tudo isso aqui por vocês. Então me ajudem, me incentivem, compartilhem, deixem seus comentários. Vocês não têm noção quanto eu fico muito feliz em ver resultados e em ver o amor e o carinho de vocês. Então, até a próxima. E quem não me segue no Instagram, clica aqui embaixo que tem um link, me segue lá. E um beijo e até mais.